carta aos Hebreus, que foi enviado como carta, mas de fato é uma homilia, é um sermão, é uma mensagem pregada aos hebreus que haviam se convertido e estavam vivendo com dificuldades por conta de terem abandonado o judaísmo e vivendo o cristianismo, sobretudo naqueles dias de extrema perseguição. A igreja primitiva, ou seja, a igreja dos tempos bíblicos, é uma igreja extremamente perseguida, uma igreja que sofria muito mais do que estamos sofrendo nessa pandemia. Nós estamos sofrendo, estamos perdendo muita gente, estamos com o coração sangrando. Mas naqueles dias, com extrema perseguição, a igreja sofria absurdamente. Muitos eram mortos, muitos eram presos, muitos eram chicoteados, e eles sofriam demais. E Cristo, o exemplo, o mestre, o Senhor, foi o que mais sofreu. E muitos, diante dessa realidade de sofrimento, ficavam com medo. Muitos, diante dessa perseguição, queriam voltar atrás. É muito perigoso ser crente no primeiro século, porque os romanos queriam matar os crentes, porque eles diziam que Jesus é o Senhor. E a palavra Senhor no grego, Kyrios, é o semelhante ao César, em latim. Então dizer que Jesus é o Senhor, é como se dissesse, o César, o imperador, o dono, o patrão de todo mundo, não é aquele que está lá em Roma, é Jesus, o nosso Senhor. E isso era uma afronta para os romanos, sobretudo porque eles não entendiam essa afirmação de maneira espiritual. Entendiam como uma afirmação política. Jesus é o governador de tudo, e não o César. Só que essa afirmação nunca foi política, ela sempre foi espiritual. Ele é o Senhor, porque Ele é o dono das nossas vidas, e nós seguimos a orientação dEle. Eles eram também perseguidos pelos gregos, por causa da filosofia. Os gregos eram muito questionadores, e a fé cristã, por sua simplicidade, era muito confrontada com a filosofia grega. Então eles eram extremamente perseguidos, e várias linhas filosóficas foram entrando na igreja e deturpando o verdadeiro evangelho, e isso causava uma grande dificuldade. Então os romanos perseguem por questões políticas, os gregos perseguem por questões filosóficas, ideológicas, e os judeus perseguem por questões religiosas. Saulo, você conhece a história, Atos capítulo 9, saiu com uma carta dos judeus autorizando a matar os cristãos em Damasco. E no caminho, o Senhor Jesus o encontra e ele se converte, e aí muda a história. Mas esse fato já demonstra para nós como os judeus perseguiam os cristãos. Eles davam autorizações para que os próprios judeus matassem os crentes. Então é um tempo muito difícil, irmãos. O tempo em que o povo se convertia aqui no tempo bíblico e vivia como igreja, enfrentando essas perseguições, era muito difícil. Igual está sendo difícil o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas o Deus que estava no controle da história da igreja primitiva continua no controle da igreja no século 21. Jesus continua sendo o dono da igreja. Jesus continua sendo o Senhor da igreja. Continua sendo aquele que, pelo seu Espírito, nos dá força para enfrentar o distanciamento, a enfermidade, o luto e toda sorte de dificuldades. Porque se os nossos irmãos perseveraram para que a fé chegasse até nós, nós também vamos perseverar para que a fé chegue nas novas gerações. Enquanto Cristo não voltar, a igreja vai enfrentar toda e qualquer dificuldade para a glória de Deus.
Então o texto que eu vou ler, Hebreus capítulo 10, eu preciso que você leia ele comigo com essa mentalidade. Os judeus que se converteram estavam sofrendo muita pressão para abandonar o cristianismo e voltarem a ser judeus novamente. E aí, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, temos 8 possíveis autores, os 2, talvez 3 mais fortes possíveis, a gente nunca vai ter certeza, mas o povo vai estudando e vai criando, as possibilidades. Então, há uma grande possibilidade que tenha sido o Paulo, mas tem argumentos contrários muito fortes também. Há uma grande possibilidade que tenha sido o Apolo, aí já tem menos argumentos contrários, mas também há uma grande possibilidade de ter sido o apóstolo João. E por conta da perseguição, nenhum desses 3 assinaram a carta, exatamente porque estavam todos correndo risco de morrer por causa disso. Mas o fato é que nós não sabemos quem escreveu. Agora, não saber quem escreveu não tira em nada a beleza do texto e a verdade da mensagem que está aqui. Não importa quem escreveu, nós cremos que isso foi inspirado por Deus e servirá de alimento para a nossa alma nessa noite. Esse texto vai nos fortalecer e a gente vai sair daqui alimentado e fortalecido para enfrentar a dificuldade, a exemplo dos nossos irmãos primitivos. Diz assim, Hebreus 10, a partir do 19. Olha só, Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O que é que o autor está dizendo? Ele está usando elementos da religião judaica: santuário, véu, sangue, sacerdote, tudo isso são símbolos e figuras da religião judaica. E ele está dizendo, agora, tudo isso aponta para Cristo. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e os demais entravam no santuário, para adorar a Deus. Aí ele está dizendo, agora nós não precisamos mais do templo. Onde nós estivermos é santuário, porque o Espírito de Deus foi derramado e Ele agora habita em nós. As palavras sangue, carne, véu, sacerdote, santuário, são todas palavras que remetem ao ritual de culto judaico. Ou seja, nós temos que ir num lugar para adorar, o templo, tem um homem certo que precisa, e só ele pode, entrar no lugar santíssimo, porque lá tem um véu que separa, ou seja, tem um lugar certo, tem a pessoa certa, tudo tem um ritual. E aí o escritor dos Hebreus está dizendo assim, nós não precisamos mais de rituais. O Espírito foi derramado, crendo em Cristo, Ele se torna o santíssimo lugar, Ele se torna a oferta pelo nosso pecado, Ele se torna o acesso à presença de Deus, Ele se torna a garantia de que Deus está recebendo a nossa adoração. É porque dEle, é por meio dEle e é para Ele que a gente faz tudo isso. E Ele está dizendo, não esqueçam de que a nossa fé não está baseada em símbolos, nem em ritos. A nossa fé está baseada numa pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o 23 diz, então, já que compreendemos assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, ou seja, não tenham medo. Se alguém te perguntar que você é crente, diga que você é crente. Ah, mas eu posso perder a minha vida. Diga na esperança de que Cristo já te deu a vida eterna.
Não tenha medo, não volte atrás, não abandone a fé, não vale a pena. Ele garante tudo, porque é Ele quem fez a promessa e Ele é fiel para cumprir a promessa que fez. 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Ou seja, você que já compreendeu que está tudo resolvido em Cristo, você que consegue ter a ousadia de viver adorando a Deus, você que consegue não negar a sua fé, independente da perseguição, pega isso para animar os outros, porque não são todos que têm essa mesma convicção, essa mesma ousadia, essa mesma coragem e essa mesma determinação. Ele está falando a uma comunidade, aos hebreus, judeus convertidos. Ele está dizendo, olha, na comunidade tem gente que consegue sozinho, mas na comunidade também tem gente que não consegue sozinho. Então nós precisamos uns, olha o plural, uns aos outros. Sempre no plural. Sempre no plural. E aí, eu separei aqui alguns textos, porque no Novo Testamento a gente tem dezenas de ocorrências dessa expressão, uns aos outros, uns aos outros. E eu fiz questão de checar, eu falei, será que tem no Novo Testamento, se referindo à igreja, alguma frase que diz um ao outro, no singular, um ao outro? E eu chequei e não existe. Todas as ocorrências estão uns aos outros. Romanos 12, 4 e 5, foi pregado hoje de manhã. Porque assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Rogo-vos, 1 Coríntios 1:10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vocês, o plural, dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer, ajudando uns aos outros. Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3, ali estarei no meio deles, disse Jesus. Está reparando o plural? Uns aos outros, 2 ou 3. Colossenses 3,14, e sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição entre vós, no plural. Atos 2, 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E o resultado, termina o texto, todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Ou seja, a nossa união, a nossa comunhão, a nossa animação mútua produz salvação de pessoas. Amados, 1 João 4,11, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, de uns para com os outros, Efésios 4:3, Romanos 15:5, porque o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns aos outros, segundo o sentimento de Cristo Jesus. Gálatas 3, 28 e 29, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um só em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa que lhes foi feita.
Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim mesmo. O que me recebe, recebe aquele que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos nós temos recebido de um mesmo Espírito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, sempre unidos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Olha o plural. Habita em vós. Somos, disse Paulo, cooperadores com Deus, no plural. Então é sempre no plural, irmãos, sempre, uns aos outros, dois ou três, vós sois, nós somos, sempre no plural. O que é que isso nos indica? Fomos criados para viver em comunidade. É difícil? Sim. A gente se esbarra? Sim. A gente se arranha? Com certeza. Mas fora da comunidade, a nossa vida perde o sentido e perde o propósito. Como a história daqueles porcos espinhos. Como que é o plural de porco espinho, Jares? Porcos espinhos? Vários porcos espinhos. Pronto, fala assim. Vários. E eles andavam felizes, muitos porcos espinhos. E foi passando o tempo e eles foram crescendo e se multiplicando, e vários filhotinhos de porquinho espinzinho. E foi crescendo, e eles viviam felizes na floresta. Até que um dia veio um inverno muito rigoroso, uma geada terrível, e começou a nevar na floresta. Com muito frio, os porcos espinhos se juntaram todos dentro de um buraco. E a neve foi cobrindo, e eles foram se achegando à terra, e cavucando a terra, e se enfiaram em meio à terra, e foi a única maneira de se protegerem do frio. E quanto mais juntos eles ficavam, mais eles se espetavam. Quanto mais espremidos eles estavam, mais eles se feriam. Quanto mais eles fugiam do frio, mais eles sangravam. E doeu. Mas o inverno passou. E quando eles saíram, as feridas foram curadas e todos sobreviveram. O que é que nós preferimos? Morrer na geada sozinho ou sobrevivermos juntos? Apesar de que esse ajuntamento de vez em quando vai nos provocar feridas. É impossível não lembrar da arca de Noé. Noé dizia que ia chover, e ninguém acreditou. Noé era um tolo, Noé era um idiota, Noé era um sem noção, até que choveu. E choveu, e somente ele com a sua família foram salvos, pois estavam dentro da arca. Aquela arca era confortável? Não, era madeira sem nenhum acabamento. Cortou a madeira, bateu lá o betume, cheio de farpa, cheio de espinho, não tinha almofada, não tinha colchonete, não tinha travesseiro, era madeira pura, cheio de animais, urina de animal, fezes de animal, mau cheiro de animal. Mas o que é que a gente prefere? Estar na arca com todas as dificuldades, ou estar do lado de fora, morrendo afogado no dilúvio? Eu não sei você, mas se eu fosse um porco-espinho, eu estaria naquela terra,
ferindo e sendo ferido, mas sobreviveria àquela geada, porque eu prefiro morrer junto do que morrer sozinho, separado. Se é para morrer, que seja para morrermos juntos. Mas o que me parece nas Escrituras é que toda vez que o povo de Deus se une, o Senhor ordena a bênção, o Senhor dá a vitória, e eles saem ilesos na batalha. Portanto, 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Animar no quê, pastor? No amor e na prática de boas obras. É isso que o texto está dizendo. Vamos animar uns aos outros, vamos amar mais. Vamos amar mais. Vamos aquecer o nosso coração uns pelos outros. Vamos amar a obra de Deus, mas vamos também amar o Deus da obra. Vamos amar a igreja de Jesus, mas vamos também amar o Jesus da igreja. Vamos manter o nosso relacionamento com Deus saudável, porque isso vai refletir no nosso relacionamento saudável com todos que nos cercam. Vamos nos animar uns aos outros. Os tempos são difíceis, irmãos. Já basta a dor da pandemia. Já basta a dor no peito. Quem pegou o Covid sabe. Eu quase desmaiei tomando banho. Não ia contar não, mas contei. Eu fui tomar banho. Não estava na crise não, fiquei na crise 2 dias. Fiquei até no hospital, tomei agulhado, um monte de presepado, mas não falei para ninguém para não alarmar, não assustar, deu tudo certo. E eu fiquei 20 dias de férias com Covid, aleluia, louvado seja Deus. E aí eu saí do hospital, tomei lá os remédios tudo, fui melhorando, 2º dia, 3º dia, 3 dias depois que eu vim do hospital, tinha tomado os remédios, já estava no processo de melhora, mas a dor ainda muito forte, uma falta de ar, e de noite era sempre pior. E aí eu comecei a suar, falei, gente, tá... E o ar não vinha, eu falei, que coisa esquisita, eu vou tomar um banho. Aí entrei, liguei, geladão, e fiquei lá um tempão, falei, beleza, agora eu vou dormir, vou dar uma ensaboada para tirar o suor e vou dormir fresquinho. Aí comecei a me ensaboar e caiu o sabonete. Eu peguei, aí caiu de novo. Eita! Esse sabonete que eles botam hidratante, creme, os troços, cai da mão da gente, né? Eu prefiro aquele Palmolive mesmo, que aquele é secão, mas não cai da mão. E aí, o sabonete caiu, eu baixei, peguei, baixei, peguei. Quando eu desliguei o negócio, ei. Aí eu saí do banheiro. Aí Ana Paula na cama, o que foi? Tá passando mal? Não, só um banho. Respirei, aí foi voltando, aquelas estrelinhas, não tem como dar as estrelinhas? Falei, eita. Aí fui respirando, deitei, fui acalmando, falei, gente, parece que eu corri uma maratona, eu só tomei um banho. Já não basta a dor que a doença trouxe para alguns de nós. Já não basta a dor de lidar com um familiar doente. Já não basta a dor de perder, como alguns de nós perdemos familiares. Já não basta a dor do distanciamento. Já não basta a dor da crise. Já não basta a dor do aumento dos preços. A gente começou a fazer a obra, o cimento era R$15, né, Natan? Agora o cimento já está R$30 praticamente. Dobrou, teve coisa que triplicou o preço. Ferragem para a gente fazer a quadrinha aqui do lado. No início da obra a gente comprou a ferragem, era um preço. Quando foi fazer a quadra, meses depois, já era o triplo do preço. Meu Deus! Mas o girê de Jeová sempre aí cortando na alta. Glória a Deus, irmãos. O que eu quero dizer? O escritor aos Hebreus estava dizendo para aquele povo, ei, os tempos são difíceis. Tem gente tomando chicotada, tem gente sendo morto, tem gente sendo jogada no Coliseu, tem gente sendo presa, tem gente tomando pedrada até a morte. Mas animem-se uns aos outros, porque a dor vai passar e nós ficaremos juntos. E a promessa não é ficarmos juntos aqui, a nossa união é eterna, ela vai continuar na eternidade. Por isso vale a pena estarmos juntos, ainda que a gente se esbarre, continua valendo a pena, porque é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. 25 diz, não deixemos de congregar,
como é costume de alguns. Ah, eu sou igreja, eu não preciso congregar. Ilusão. Ilusão, isso não é verdade. Não existe nenhum versículo na Bíblia que orienta o isolamento e a solidão, nenhum. É sempre no plural, uns aos outros, 2 ou 3. Nós fomos criados para viver em comunidade, a gente não consegue se não for assim. E não existe no mundo hoje uma comunidade mais saudável para nós do que a igreja. Porque a gente vai buscar uma comunidade. É a comunidade do pedal, a comunidade da arrancada de carro, a comunidade do motocross, a comunidade da torcida do time de futebol, a comunidade disso. A gente vai se agrupar em um grupo de afinidades, porque o ser humano é dado a isso. Então a questão é, qual é hoje o grupo que nós podemos pertencer que vai fazer bem para a gente? Ah, mas na igreja também tem mentira. Tem, mas lá na torcida do futebol também tem. Ah, na igreja tem hipocrisia. Sim, lá no grupo da pelada também tem hipocrisia. Ah, na igreja tem adultério. Tem lá no grupo do pedal também tem adultério. A questão é, em qual comunidade nós seremos confrontados a sermos melhores a cada dia? O grupo do pedal não vai confrontar a gente. A torcida do futebol não vai confrontar a gente. É por isso que às vezes a gente prefere essas comunidades, porque elas são prazerosas, são cômodas. E por isso que a igreja às vezes é ácida, é azeda, porque na igreja a gente é confrontado a perdoar, ser perdoado, melhorar, ser melhorado. E isso dói, mas é isso que nos faz mais parecidos com Jesus. Portanto, não deixemos de congregar. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. O que é que o escritor dos Hebreus está dizendo? Igreja do Senhor, cuidado, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. O dia está se aproximando. Que dia é esse que ele está mencionando aqui? O dia da volta do Senhor. O dia do juízo que todos nós teremos que encarar. Ninguém aqui estará livre do juízo, mas muitos aqui estarão livres da condenação do juízo, porque creem em Cristo, e em Cristo não há condenação. Então a questão não é se a gente vai se livrar do juízo a gente não se livra, a gente se livra da condenação, e para isso temos que crer em Cristo e viver em comunidade, porque é na comunidade que a gente se torna mais parecido com Ele. Dói porque crescer dói, dói porque amadurecer dói, dói porque se parecer com Cristo, o homem de dores, vai trazer também algumas dores para nós, mas eu prefiro as dores do ministério do que as dores do mundo. Eu prefiro as dores da adoração do que as dores dos prazeres. Eu prefiro sofrer com o meu Jesus do que viver num mundo de ilusões que me leva diretamente para o inferno. Como dizia Lutero, numa masmorra com Cristo é um palácio, num palácio sem Cristo é uma masmorra. Porque é em Cristo que nós somos verdadeiramente satisfeitos e livres, porque conhecemos a verdade, e é a verdade que nos liberta. É a verdade que nos liberta. Tem muita gente querendo nos iludir, falando coisas que agradam aos nossos ouvidos, e a palavra sempre nos confrontando, sempre nos confrontando, sempre nos confrontando. É difícil? É. Mas eu prefiro ser confrontado pela verdade do que ser iludido pela mentira. A verdade que é amarga, mas que produz cura e salvação. É como um remédio. Nem todo remédio é bom de se tomar.
Alguns vêm numa injeção, outros num xarope amargo, mas o remédio é que vai promover a cura. Não adianta a gente ficar colocando band-aid num câncer. E muitos de nós, infelizmente, estamos procurando por aí coisas que vão satisfazer e que a gente acha que vai resolver o problema, só que não resolve. É uma ilusão, é colocar um band-aid num câncer. Ah, está curado, está cuidado, está com band-aid. É uma pura ilusão. Não, então tem que tirar o band-aid? Tem que tirar o band-aid. Então tem que fazer cirurgia? Tem que fazer cirurgia. Mas vai ter que cortar? Vai cortar. Vai sangrar? Vai sangrar. Vai doer? Vai doer. E depois tem quimioterapia? Tem. E vai provocar náuseas, vai ser horrível. Mas há esperança de cura. O band-aid não promove nada. Portanto, queridos, eu prefiro que a palavra seja injetada em mim para promover cura, promover união, promover unidade, promover comunhão e promover animação. Animação. Vamos nos animar uns aos outros. É assim que o nosso relacionamento fica cada vez mais santo e cada vez mais saudável. Não vamos desistir, irmãos. Não desista da igreja, não desista da sua família, não desista da comunhão, não desista da santificação, não desista do relacionamento. Vale a pena. Toda dor, toda lágrima, vale a pena, porque é aí que a gente se torna melhor. Que o Senhor nos abençoe e que nesse tempo difícil, assim como era difícil o tempo dos hebreus aqui, convertidos e sendo extremamente perseguidos. E nós, muitas vezes, nos pegamos nesse dilema. Mas não é tão mais fácil estar lá fora? É menos cobrança, é menos pressão, é menos tudo. É muito mais fácil. É muito mais cômodo. A questão é se isso vai satisfazer nossa alma. E se no fim teremos a vida eterna com o Senhor. O propósito da igreja é alterar a eternidade das pessoas. A gente pode alterar a roupa de algumas pessoas, isso é bom. A gente pode alterar a profissão de algumas pessoas, isso é ótimo. A gente pode alterar a comida na mesa de algumas pessoas, isso é maravilhoso. Enquanto estamos aqui, vamos fazer o máximo para alterar a nossa vida, para que ela seja abundante. Mas o principal objetivo da igreja, unida, é alterar a eternidade das pessoas. E para isso nós precisamos estar unidos, juntos, caminhando com o mesmo propósito, para promover salvação e vida eterna através de nós. Não desista. O Jesus que manteve a igreja primitiva, também vai te manter na igreja contemporânea. E Ele vai continuar nos mantendo, porque Ele é o Deus de toda providência. Que bênção compreender isso e acreditar nisso. Sair daqui para ter uma semana firmado nessa convicção. Que bênção para nós. Talvez você teve essa compreensão hoje pela primeira vez. Talvez a sua semana agora vai ser diferente por conta do que você experimentou aqui. E se isso aconteceu com você pela primeira vez, volte a segunda, volte a terceira, volte. Eu já estou há 20 anos nisso e eu vou te dizer, fica cada vez melhor. Cada vez mais difícil, mas cada vez melhor. Aleluia. Louvado seja Deus.